Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, versículo 15, quando Jesus fala sobre a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel. Né? Quando ele estiver no lugar santo, que ele entenda. Essa abominação da desolação que Jesus fala no seu sermão profético é justamente o anticristo. Mas por que ele chama o anticristo de abominável das desolações? Nós temos que entender que na Bíblia tem algo chamado tipologia bíblica, ou pré-figuração bíblica. Se você for lá para aquele ensinamento de Jesus também, quando ele fala como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Isso é uma tipologia bíblica e está comparando a vinda do Filho do Homem a algo que aconteceu no passado, que foi os dias de Noé. E se você olhar para os dias de Noé, lá existia um povo idólatra, existia um povo imoral, um povo violento e um povo incrédulo. Ao passo que a pregação do Evangelho estava acontecendo. Né? A mensagem do arrependimento para as pessoas se arrependerem, haja vista havia um dilúvio, mas as pessoas não acreditavam. E Noé estava construindo a arca diante dos olhos das pessoas, que servia como um sinal, né, do juízo de Deus, mas as pessoas não acreditavam. Então a arca foi construída, Noé entrou na arca e o juízo foi consumado e as pessoas morreram. O povo de toda a terra morreu. Então isso é uma tipologia ao que vai acontecer na época de Jesus. Né? Nós já vemos que está se aproximando. Porque a tipologia bíblica da época de Noé mostra. Nós vemos o quê? Um povo incrédulo, um povo imoral, um povo que não gosta das coisas de Deus. Né? Ao passo que o evangelho é pregado, e os sinais estão se cumprindo, e a volta de Jesus vai acontecer e o juízo vai ser consumado. E as pessoas sofrerão o juízo de Deus. Então isso é uma tipologia bíblica, ok? Então, Jesus ele chama o anticristo, lá em Mateus 24, versículo 15, quando ele fala, quando vê que o abominável da desolação estiver no lugar santo, né, o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Então, o abominável da desolação, segundo a tipologia bíblica, né, Jesus ele faz uma comparação a um homem que apareceu, que foi descendente do Império Grego, né, que foi o terceiro império dos animais de Daniel 7. É o Império Grego. É um império que veio de Alexandre o Grande, né, o conquistador. Alexandre o Grande passou 12 anos no governo. No seu leito de morte, separou o seu reino entre 4 generais, 4 comandantes, né? E posteriormente esse reino foi dividido em 2, Reino do Norte e Reino do Sul, que constantemente ficavam em guerras e os seus reis sucessivamente continuavam guerreando entre si, Reino do Norte e Reino do Sul. Sendo que em um reino desses surgiu um cara chamado Antíoco Epifanes. Né? Esse cara ele tem uma importância histórica para trazer o entendimento de quem vai ser o anticristo, um homem perverso, um homem mau, um homem que não tinha afeição pelas coisas sagradas. Né? O livro de Macabeus fala isso, o livro histórico de Macabeus fala. Só você ler lá, eu aconselho, leia o capítulo 1 do livro de Macabeus, você vai entender. Você lê lá Daniel 11 também, um homem que não tinha afeição pelas coisas santas. Era um cara realmente abominável. Né? Agora você vai entender o porquê ele se tornou abominável e o abominável da desolação. Aproximadamente 143 anos antes de Cristo, esse cara vem fazer guerra em Israel. Ele costumava fazer guerra com outro rei, no seu reino rival, o rei de Ptolomeu, que a sede era no Egito, ele fazia guerra direto. Mas aí de repente ele resolve se voltar contra Israel. E vem na primeira investida contra Israel, entra em Israel, destrói Israel, mata mulheres, mata homens, mata crianças enforcadas. Né? A palavra fala que o livro histórico, ou melhor, o livro histórico de Macabeus fala que as mulheres perderam a sua beleza, perderam o seu encanto, perderam a sua alegria. As esposas perderam o seu encanto, porque no seu leito nas suas núpcias eram tomadas de seus maridos. Né? Então todo tipo de abuso contra as mulheres, abuso contra as crianças, né? Morte aos homens. Então realmente foi uma verdadeira desolação em Israel. Os anciãos gemiam e choravam ao ver tudo aquilo, né, que aquele homem impetrou sobre a cidade. Antíoco Epifanes, o rei Seleucida,
descendente do Império Grego, homem perverso, né? E ele entrou no templo, saqueou todos os móveis, utensílios do templo, até os revestimentos do templo ele arrancou e levou embora, certo? Mas isso não foi o suficiente. Até aí ele não era o abominável, era só o desolador. Mas ele veio uma segunda vez com palavras de mentira, com palavras lisonjeiras, né? De lisonjas, enganando o povo de Israel, querendo fazer um acordo, tratados de paz, tratados de amizade. Você lembra o que? Isso aí? A última semana de Daniel, a primeira semana, né? A primeira parte da última semana, quando o anticristo vai vir. Mais para frente eu explico. Então ele veio uma segunda vez, enganosamente. O povo caiu na conversa na lábia dele, abriram as portas. Então ele aproveitou o momento oportuno, entrou novamente em Israel, impetrou outra destruição, mais mortos, anciãos agora morreram, sacerdotes, novamente mulheres eram estupradas, eram abusadas, crianças estupradas, abusadas e mortas, homens abusados, mortos, estuprados também. Meu irmão, uma coisa horrível. Você sabe que era um povo que cometia todo tipo de aberração. Então, Antíoco Epífanes, não satisfeito, entrou no templo, né, no templo de Jerusalém. Lá erigiu altares de idolatria aos seus deuses gregos, dentro do templo, e sacrificou porcos e outros animais impuros. Não foram só porcos. Ele sacrificou porcos e outros animais impuros, certo? Tanto no templo como ao redor do templo. E ao passo que os seus soldados matavam aos montes e pilhavam corpos ao redor do templo e por toda a cidade. Meu irmão, foi uma verdadeira desolação, ao passo que a abominação também acontecia, porque a abominação é a idolatria que ele cometeu dentro do templo. Por isso que o abominável da desolação, ele veio, cometeu a abominação dentro do templo, né, sacrificando porcos e animais impuros, e ainda desolou a terra. Por isso ele é conhecido como o abominável da desolação. E ele mandou também que o povo judeu abandonasse a sua lei, abandonasse os seus costumes, para que o povo do seu império fosse um povo só. Então muitos abandonaram a lei, abandonaram seus costumes, abandonaram a tradição mosaica, mas muitos não abandonaram e foram mortos à espada. Resistiram até o final, porque não queriam se tornar pagãos e foram mortos à espada. Mas foi um momento de muito sofrimento que o povo de Israel passou. Ok? Esse foi Antíoco Epífanes, uma prefiguração do anticristo. Por isso que Jesus disse que o anticristo será o abominável das desolações também. Porque o Antíoco Epífanes nos dá um entendimento de quem ele será. Porque nós sabemos que no final dos tempos, né, Israel vai estar lá, consolidado, como já está, né, desde a sua independência, depois da Segunda Guerra Mundial, consolidado como Estado independente de Israel. O povo está lá praticando as suas leis, né, cumprindo as suas leis, as suas liturgias, guardando o sábado, as libações, os holocaustos, né? Ainda não tem o templo, né? Perdão, os holocaustos ainda não estão sendo feitos dentro do templo, mas as libações, as liturgias já acontecem, guardar o sábado, certo? Mas o templo, é necessário que o terceiro templo seja reconstruído, porque o anticristo, quando vier, ele vai vir igual o Antíoco Epífanes quando veio a segunda vez para Israel. Ele vai vir enganosamente. Só você ler o primeiro selo de Apocalipse 6, quando ele vem como um cavalo branco, né? Ele vem enganosamente, como um homem de paz, pacífico, né? Muitos o vão aceitar como Messias, como o Salvador do mundo, né? O Salvador do povo de Israel. Vai levar o povo de Israel novamente ao apogeu, né? Ao ápice, ao clímax, né? Mas aí, meus irmãos, esses são os primeiros 3 anos e meio. O templo vai ser erigido, né? Os holocaustos vão voltar dentro do templo, as libações, os serviços litúrgicos, com todos os móveis e utensílios, que inclusive o Instituto do Templo já tem todos os móveis e utensílios prontos, né? Tem peças lá que custaram mais de 2 milhões de dólares. E se você ler Apocalipse 11, versículo 1, você vê que o templo será, e a nação santa será pisada pelos gentios na grande tribulação, certo? Então o terceiro templo, aqueles que dizem que o terceiro templo não vai ser reconstruído, isso não é bíblico. Ele vai ser reconstruído para que a história se repita, se cumpra, né? Não que se repita, né? Mas que ela se cumpra
parecido com a história de Antíoco Epífanes. Então o terceiro templo vai ter que ser reconstruído, o povo vai estar lá guardando sábado, fazendo os holocaustos, a alegria, cumprindo as festas judaicas, né? Eles vão cumprir as festas judaicas. Só que quando o segundo selo de Apocalipse 6 se abrir, né, que ele se revelar como o cavalo vermelho, então ele vai se mostrar como um homem da iniquidade, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, aquele homem que se opõe a tudo que se chama Deus. Então, como Antíoco Epífanes fez, ele realmente vai entrar em Israel com um grande exército, vai assolar o povo, vai matar mulheres, vai matar homens, vai matar crianças, vai entrar no templo e ele vai se tornar o desolador, porque vai assolar a terra, né? Vai desolar a terra, vai desolar o templo e vai erigir altares de adoração à sua pessoa, o homem da iniquidade. A tudo, ele que é aquele que se opõe a tudo que se chama Deus. Então aqueles que não o adorarem vão ser mortos, né? E aqueles que abandonarem a sua fé receberão a marca da besta, né? E adorarão o anticristo. Mas aqueles que não adorarem, aqueles que não abandonarem a sua fé, a sua lei, né? Assim como Antíoco Epífanes fez, vão ser mortos, né? E ele, claro, ele vai mudar as leis, ele vai alterar o sábado, ele vai querer extirpar a lei mosaica, as doutrinas de Cristo também, que vão ter cristãos na terra também, mas eu estou falando mais especificamente em Israel, tá certo? Então vai ser um momento complicado, ele vai ser o abominável, porque ele vai praticar a idolatria, não a adoração a deuses gregos, mas a adoração à sua própria pessoa. Vai se sentar na cadeira de Moisés, um lugar onde ele não deveria estar, né? No terceiro templo, ele vai se assentar querendo se parecer Deus, como diz lá 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então é isso, meus irmãos, o anticristo ele vai vir, parecido com o Antíoco Epífanes, o povo judeu vai receber com grande carinho, mas na segunda metade da semana, da última semana das 70 semanas de Daniel, ele vai se revelar, né? Vai se opor à lei de Deus, vai matar o povo judeu, muitos vão fugir, vão se exilar, né? Vão escapar sobre as asas da grande águia, segundo o livro do Apocalipse, né? Vão viver milagrosamente por um tempo no deserto, e ele vai reinar lá em Israel por algum tempo, né? E perseguindo e matando o povo judeu e também o povo cristão ao redor de toda a terra, tá bom? Então esse é o entendimento que eu trouxe para vocês. Leiam lá o livro histórico de 1 Macabeus, é só você acessar a internet, o Google, que você acha lá. Lia também Daniel 11, mais precisamente da metade do capítulo para baixo você vai ver que surgiu esse cara aí, o Antíoco Epífanes. Então fiquemos ligados, tá bom? Esse homem vai surgir, ele vai invadir Israel, né? Você lê lá Mateus 24, a partir do versículo 15, você vê que o olho do furacão é Israel. Pois quem estiver na Judéia, fuja, quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa, cuide para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então o olho do furacão, meus irmãos, vai ser Israel, vai ser Jerusalém. Lá é que vai estar o foco, vai estar o foco daquilo que se opõe a Deus, né? A tudo que se opõe a Deus. Ele vai ser um blasfemador, o chifre pequeno, né? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, segundo as profecias de Daniel 7 também, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai perseguir o povo santo, vai matar o povo santo. Então fiquemos espertos, tá bom? Então isso é um ensino que eu queria trazer para os irmãos. Fiquem na paz. Lembre-se, leiam essa passagem que eu disse para vocês terem um entendimento de quem será e por que ele é chamado de o abominável da desolação. Fiquem na paz, tenham uma boa tarde.